E a sensação de receber dinheiro na sua conta, pingando ali na sua conta todo mês, sem você ter precisado trabalhar a mais por isso, não tem preço. Dinheiro nenhum pode comprar. Aliás, pensando bem, sim. Com R$ 10 você já pode começar a investir em fundos imobiliários. Olha lá, pessoal, esse mês aqui, ó, eu vou receber ao todo R$ 4.112 referente aos aluguéis dos fundos imobiliários que eu vim comprando até o mês passado. Tá vendo essa escadinha aqui, ó? Essa escadinha aqui da felicidade, da alegria. Ela mostra que mês a mês, conforme a gente compra mais cotas, a gente vai recebendo mais aluguéis. Tudo começou, ó, há mais ou menos aqui 2 anos e pouco atrás, com R$ 28 de dividendos recebidos. E essa daqui é a melhor parte dos fundos imobiliários. É saber que todo mês eles vão te pagar um aluguel. É uma renda previsível e recorrente. Quanto mais cotas você compra, mais dinheiro chega na sua conta. E uma hora você consegue a tão sonhada independência financeira. Hoje, pessoal, com essa renda aqui de 4.000 e pouquinho que eu tô recebendo todo mês, eu já pagaria meu financiamento imobiliário, a conta de luz, a conta de água, o condomínio aqui do meu apartamento. Então, quase todas as minhas contas básicas referentes à moradia já estão sendo pagas pelos meus FIIs e eu tô conquistando a minha independência financeira. Você entendeu? E é por isso que nesse vídeo aqui eu vou montar junto com você a carteira da Maria Joaquina com 5 fundos imobiliários maravilhosos para você começar hoje a colocar o teu projetinho de independência financeira na prática. Ai, mas Diego, antes disso, recapitula, vai. Como é que funcionam os fundos imobiliários que eu me esqueci um pouco? Tchau comigo. Para você entender como funcionam os fundos imobiliários, a gente vai fazer a comparativa aqui com um imóvel comum. Até porque, quando você compra uma cota de fundo imobiliário, você está investindo em imóveis. Na prática, o que está acontecendo é isso. Então, bora comparar. Olha lá, eu coloquei fundos imobiliários de um lado, imóveis do outro lado. Enquanto que nos fundos imobiliários o resgate é em 3 dias úteis, no imóvel o resgate médio aqui na cidade de São Paulo é 16 meses. O que isso significa? Que se uma pessoa que tem um imóvel físico, um apartamento, uma casa, um terreno, decide no mercado vender, anunciar aí nesses portais, né? Zap Imóveis, OLX, Quinto Andar, ela fica 16 meses para conseguir o dinheiro de volta, para conseguir realizar a venda desse imóvel. Enquanto que nos fundos imobiliários, pessoal, tudo é negociado através da Bolsa de Valores. A gente compra e vende essas cotas, esses pedacinhos, na Bolsa de Valores. Olha lá, o IFIX é o índice que mede, inclusive, como que está o desempenho de todos os fundos imobiliários que existem na Bolsa do Brasil. Se a gente pegar do início do ano para cá, você vai ver que ele está valorizando 10%. Nos últimos 5 anos, ali, ó, depois da pandemia para cá, valorizou 26%. Fora os aluguéis que você vai recebendo, né? Pensa que o valor dos imóveis que estão dentro dos fundos imobiliários, eles vão sendo corrigidos ao longo do tempo, porque tem inflação, o dinheiro perde poder de compra, os aluguéis vão sendo reajustados. Pensa que um fundo imobiliário é como se fosse uma pizza e cada pedacinho dessa pizza é o que a gente chama de cota. Então você, eu, nós investidores, a gente pode comprar uma cota, 2 cotas, várias cotas. Quanto mais cotas a gente tem, mais fatias dessa pizza a gente tem, mais aluguéis a gente recebe. Você entendeu? Nos fundos imobiliários, os aluguéis são isentos de imposto de renda, enquanto que num imóvel físico, você paga 27,5% de imposto de renda. Esse aluguel que você recebe, se você tem uma casa, um terreno, um apartamento, ele se soma à tua renda do CLT, à tua renda como empreendedor. Então você tem que declarar isso no imposto de renda e pagar uma alíquota de 27,5%, como se fosse parte do seu salário. Já a renda dos fundos imobiliários, elas são isentas. Então, sempre que você recebe o aluguel, você não tem que pagar nada a mais de imposto, o que torna os FIIs super atrativos. Ai, mas Diego, não é possível, eu não acredito nisso. Só um milagre mesmo. Você acha que o governo não vai querer ganhar dos fundos imobiliários? Tá ligeiro, tá sabendo. Essa isenção, pessoal, que o governo dá para os fundos imobiliários, não é porque o governo é bonzinho não, tá? É porque os fundos imobiliários possibilitam uma série de negócios que, sem eles,
provavelmente não existiriam. Por exemplo, shopping. Você acha que o shopping é de uma pessoa só? Não. Geralmente, a maioria dos shoppings que você vai por aí, eles não têm um único dono. E sim, eles são propriedade de um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário que tem múltiplos donos. Todo mundo que está ali comprando cotas, os cotistas, são os donos daquele shopping. E aquele shopping provavelmente não existiria se não fosse um fundo imobiliário ter o dinheiro para fazer a construção, para fazer a compra, para fazer o investimento naqueles imóveis. Agora eu te pergunto, quantos empregos, quanto consumo, quantas compras e vendas de produtos um shopping não possibilita hoje em dia? E isso todo está arrecadando imposto para o governo. Então, por um lado, o governo isenta os fundos imobiliários porque eles ajudam a economia na produção de emprego, na produção de produtos, na venda. Por outro lado, o governo acaba ganhando imposto do consumo das pessoas, dessas atividades comerciais. Olha lá, um dos FIIs, que daqui a pouco eu vou falar para você que estão na nossa lista, possui um número de cotistas de 592 mil pessoas. Então, quando você olha para um shopping, esse shopping tem 592 mil donos. Cada um vai receber uma parte do aluguel referente aqui a esses imóveis. Um outro ponto comparativo entre os FIIs e os imóveis está na diversificação, porque muitas vezes eu vou precisar de uma grana muito alta, 100 mil, 200 mil, 500 mil reais para fazer a compra de um único imóvel, enquanto que nos fundos imobiliários, com 10 reais, com 100 reais, você compra uma cota, e essa cota ela representa uma gama de vários imóveis juntos. Por exemplo, nesse fundo de shopping aqui que a gente vai botar na carteira da Maria Joaquina, a gente tem 13 shoppings em São Paulo, 6 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais, 2 na Bahia, 1 no Paraná, 1 no Rio Grande do Sul, no Amazonas e no Rio Grande do Norte. Então, comprando uma cota, você tem acesso a uma gama de imóveis, a um portfólio de imóveis que está protegendo a tua carteira. Porque pensa, se o inquilino para de pagar o aluguel, opa, não faz mal, eu não tenho um imóvel só, eu tenho 100 imóveis na minha carteira, tenho 100 lojistas nos meus shoppings. Então, se 1, 2, 3 não estão pagando o aluguel, eu tenho os outros 90, 95% do meu portfólio me gerando a renda. Você percebe? Se você compra um apartamento, uma casa e acontece qualquer coisa ruim na região que você comprou aquele imóvel, sei lá, algum desastre ambiental, alguma coisa, o seu imóvel vai desvalorizar na mesma hora. Você não vai conseguir vender tão rápido assim, você vai ter que vender por um preço menor. Quando você está num fundo imobiliário, você tem essa diversificação geográfica que também te protege. Você percebe? Um outro ponto é a facilidade para começar, né? 10 reais para começar a investir em FIIs, enquanto 100 mil para começar a investir no imóvel. Acabei de falar isso aqui, mas ele é um ponto, sim, extremamente relevante. Você não precisa ser rico, ser rica para começar a investir em imóveis. Você pode fazer isso através da Bolsa de Valores, entendendo como funcionam os FIIs, perdendo o medo bonitinho. E um outro fator, zeladoria terceirizada nos fundos imobiliários. Você paga uma taxa de administração para que eles façam toda a gestão para você, a segurança, a limpeza, toda a manutenção que precisa ser feita no imóvel, não é você que vai fazer ao investir no fundo imobiliário. Já se você tem um imóvel, uma casa, queimou o chuveiro, o inquilino vai te ligar. Estourou um cano, o inquilino vai te ligar. Você vai ficar responsável pela zeladoria. Inclusive, pessoal, eu já cansei de ver gente que aluga imóvel no 5º andar e aí o inquilino vai e destrói todo o apartamento da pessoa. Depois, se você tiver alguma situação ou souber de alguma coisa, comenta aí embaixo que eu quero saber. E um último fator, nos fundos imobiliários você tem o aluguel garantido todo mês. Todo mês vai pingar na sua conta. Já se você tem um imóvel, esse imóvel pode ficar vago e aí nos meses em que o seu imóvel estiver ali ocioso, ele deixa de ser um ativo financeiro para você. Ele deixa de te gerar renda passiva. Na verdade, é você que vai ter que pagar o condomínio e o IPTU enquanto seu imóvel estiver vago. Então ele vai passar a ser um passivo financeiro. Olha lá. Antes da gente montar a carteira da Maria Joaquina, fica ligado. Você precisa entender estes critérios aqui para escolher os fundos imobiliários. A minha ideia com esse vídeo, pessoal, não é te passar uma listinha para você ir lá copiar e colar e não saber nem o que você está fazendo da vida, tá? A minha ideia é tentar te ensinar como é que você faz para escolher os fundos imobiliários, além dessa lista que eu vou te passar. Outros setores, você tem que entender o que você está fazendo, beleza? Existem 2 tipos de fundo imobiliários diferentes, o fundo de papel e o fundo de tijolo.
E para cada um deles vão ter critérios um pouquinho diferentes, porque o fundo de tijolo, ele compra imóveis que são fixos no mundo real. O gestor até pode fazer a venda, comprar um imóvel novo, vender um imóvel, mas dificilmente eles vão ficar rodando na carteira. Já o fundo de papel são dívidas ligadas ao setor imobiliário, como por exemplo os CRIs, os LCIs, que vão estar dentro dos fundos. Então, você está investindo no setor imobiliário, mas através de dívidas. São títulos de renda fixa, vamos dizer assim, que estão dentro aqui do fundo imobiliário. Primeiro critério é o valor patrimonial, que tem que ser acima de 500 milhões de reais em cada um deles. Se você vê aqui, ó, o XPML11, que é o primeiro fundo imobiliário da nossa lista, que vai para a carteira da Maria Joaquina, hoje ele está sendo negociado por R$ 100,95. E se você olha o patrimônio dele, o valor patrimonial, ó, 6,66 bilhões. Então ele passou no nosso critério. O segundo fator é a liquidez diária. A liquidez diária, pessoal, é a quantidade de negociações. Lembra que eu falei que um FII, uma cota de um fundo imobiliário, ela é negociada na Bolsa de Valores todo santo dia? Pois é, dias úteis, tá? Que é quando a bolsa está aberta. A liquidez diária é a quantidade em dinheiro de papéis que são negociadas. E o ideal é que seja acima de R$ 1 milhão por dia, tá? Porque aí você sabe, se você tem, por exemplo, R$ 100 mil em determinada cota, em determinado fundo, e você quer vender essas cotas, opa, eu sei que do outro lado vai ter gente para comprar, porque estão sendo negociadas todos os dias milhões aqui de reais em cota. Olha lá a liquidez diária do XPML11, 11 milhões de reais por dia. É bastante coisa. Uma outra métrica é o P dividido pelo VP, ou seja, o preço dividido pelo valor patrimonial do fundo. Valor patrimonial é aquilo que a gente viu, né? Que tem que ser acima de 500 milhões. Só que o preço é o quanto ele está sendo negociado de fato. Então, se o preço estiver abaixo do valor, esse número vai ser menor do que 1. Se o preço estiver acima do valor, for maior do que o valor, ele vai estar com um PVP maior do que 1. O 1 seria exatamente o valor justo daquele fundo imobiliário. É quando o preço e o valor são a mesma coisa. Pensa, se você dividir um número por ele mesmo, 10 dividido por 10 vai ser igual a 1. Então, se o preço e o valor fossem a mesma coisa, bingo, você estaria com um PVP de 1. A regra que eu coloco aqui, pessoal, é que o PVP, tanto do fundo de papel quanto de tijolo, tem que ser acima de 0,85 e abaixo de 1,15, tá? Você tá vendo que esses critérios, por enquanto, estão iguais para ambos os FIIs de papel e tijolo, mas daqui a pouco vai ter umas diferencinhas. Olha lá, o XPML11, se você for olhar aqui, ele tá com um PVP de 0,87. Então ele tá sendo descontado. Você tá pagando hoje nele 13% a menos do que o que ele realmente vale. Isso porque existem riscos, né? Riscos aí, por exemplo, da taxa Selic subir. Hoje a gente tem uma taxa Selic de 15% ao ano, que faz com que muitos fundos imobiliários estejam sendo precificados abaixo do preço deles. Olha a oportunidade que a gente vê por aí. Toda vez que você vê o PVP igual a 1, é porque está no preço justo. Acima de 1, opa, fica lá com um pé atrás, porque ele está sendo negociado mais caro do que o que ele vale. E muito abaixo de 1, ele tá barato. Ó, eu criei essa regrinha aqui, pessoal, que ele tem que estar acima de 0,85 e abaixo de 1,15, porque aí ele vai estar 15% abaixo ou acima do valor justo. Ele não tá nem tão caro demais, nem tão barato demais. Lembra? Quando tá barato demais, santo desconfia. E se tá caro demais, você também não vai querer comprar algo que esteja muito acima do preço. Você espera porque o mercado oscila. Então, daqui a pouco esse mesmo fundo pode estar mais barato. Outra coisa que você tem que olhar é o histórico de 4 anos ou mais no seu fundo imobiliário. O histórico, pessoal, de dividendos. E esse histórico tem que ser estável ou crescente. Você não quer ver os seus dividendos caindo. Vamos dar uma olhadinha? Descendo aqui no Investidor 10, ó, a gente consegue ver ó, o histórico dos 5 anos do XPML11. Você vê que ele sofreu muito na pandemia quando os shoppings fecharam. Olha só, por que é que você não deve ter apenas um tipo de fundo na sua carteira? Quem tinha 100% FIIs de shopping na carteira, durante a pandemia que os shoppings fecharam, se deu mal. Mas opa, setor de galpão logístico se deu muito bem, porque os e-commerces começaram a bombar, né? Pedido aí, Mercado Livre, Prime, Amazon, etc. Nesse período de pandemia, os aluguéis cessaram aqui dos FIIs por conta de que os shoppings fecharam. Mas você vê que teve uma retomada depois, né? E ó, cada vez mais eles têm pago mais aluguéis, mais dividend yield. Esse histórico que você tem que entender. Um fundo vai ser bom se ele tem pelo menos 4 anos de bons históricos, pagando dividendo ali consistentemente.
O dividend yield, pessoal, que é a rentabilidade do seu fundo imobiliário, para um fundo de papel, ele tem que estar entre 9% e 20%, enquanto que para o fundo de tijolo, entre 5% e 15%. O fundo de tijolo ele pode te pagar menos dividend yield porque ele se valoriza com a inflação no longo prazo, tá? As cotas, elas têm uma valorização ali acima da inflação, geralmente. Enquanto que nos fundos de papel, eles não se valorizam com a inflação. Por isso que eles te pagam um pouco mais. Eles te pagam essa inflação já no valor do próprio dividend yield, tá? Então a gente pega, por exemplo, XPML11, 10,85% é a rentabilidade dele perfeita, maravilhosa para um fundo de tijolo. Já o KNCR11, que é um FII bem conservador de papel, que também vai estar na nossa carteira da Maria Joaquina, olha lá, 12,14% é o dividend yield dele. Você vê que está dentro ali do que a gente espera para um fundo de papel. Ele paga um pouco a mais do que o FII de tijolo, porque ele já está te pagando a inflação junto. Agora, essas duas métricas aqui, pessoal, elas têm a ver apenas com os FIIs de tijolo, que tem os imóveis fixos dentro do portfólio, tá? Então, o número de imóveis tem que ter 8 ou mais, e a vacância, que é quão vagos estão os apartamentos, quão ocioso, né, estão os apartamentos, tem que ser 10% ou menos. Se você olha no XPML11, a vacância dele está em 4%. Isso significa que 4% das lojas, dos shoppings que ele possui, estão vagas. Os outros 96% estão gerando renda. Estão todas alugadas bonitinhas. Olha que maravilha. É isso que o investidor quer. E como a gente já viu, ó, o XPML11 ele tem mais de 20 ativos no portfólio, mais de 20 shoppings aqui, ó. Então também ele passa no nosso critério de ter pelo menos 8 imóveis dentro dele. E aí tem um outro critério que também tem a ver com a qualidade, mas agora dos FIIs de papel, que é o percentual do patrimônio líquido máximo ser 6% ou menos. Ai, Diego, não entendi nada, me ajuda. Ajudo. Vamos lá, vamos pegar um FII de papel, o MXRF11. Vamos lá, relatório dele gerencial. Coloca lá MXRF11RI no Google que você já vai ter acesso a esse site. Você vem aqui, ó, geralmente em documentos ou downloads, tá, pessoal? Na página do seu fundo para você ter acesso aos relatórios gerenciais, ó. Vamos pegar aqui o de maio, que é o último que a gente teve. Todo fundo de papel vai ter relatório gerencial e em todo relatório gerencial de fundo de papel vai ter essa parte que mostra os CRIs que ele possui. Então olha lá, securitizador, o devedor, o que é importante você olhar? Percentual do patrimônio líquido. Geralmente eles vêm ordenado, tá? Então o primeiro aqui é o maior de todos. Você vê que o MXRF11, o maior CRI que ele possui dentro do portfólio tem 3,5% do patrimônio líquido do fundo. Então pensa, se esse fundo ele é uma pizza, cada CRIzinho que tá ali dentro é um pedacinho dele, vai compor um pedaço dessa pizza. Você não quer que um pedaço seja muito grande, porque imagina que esse CRI aqui dê um calote, né, não pague a conta, fique devendo. Se ele dever, se ele der um calote, eu sei que o máximo CRI, o maior CRI de todos, comprometeria uma renda de 3,50% do meu fundo imobiliário. Então, eu não quero. Imagina só que tem um CRI que tenha 50% do patrimônio líquido do fundo. Se esse CRI der um calote, eu perco 50% da minha renda, da renda recorrente que eu tenho. Então, a gente quer que esse valor seja o mais baixo possível. E agora você já entendeu. Então, essa é uma métrica que a gente controla para a qualidade dos FIIs de papel também. Beleza? Agora que você já entendeu como escolhe os fundos imobiliários, a carteirinha marota da Maria Joaquina vai ser a seguinte. O XPML11, que é um FII de shoppings. Hoje a cota dele está R$ 100,95, um dividend yield de 10,85% e um PVP de 0,87. Todos esses FIIs da lista estão nos nossos critérios, eles obedecem todos os critérios que eu te passei aqui, tá? O segundo da lista é um FII de papel. Olha lá, pessoal, ele está sendo negociado por R$ 9,49, 12% de dividend yield e o PVP de 1. O próximo da lista também é de papel, tá, pessoal? Olha lá, a cota dele tá R$ 103, 12,14% de dividend yield e um PVP de 1,02. Ele tá 2% mais caro do que o que ele vale, mas pela segurança dele, né? É um fundo extremamente conservador, gerenciado pela Quineia, né, que é do Itaú, uma ótima gestora. Então o pessoal paga a mais por esse conforto, né, essa segurança que esse fundo traz aqui. Se esse fundo tivesse negociado com um PVP de 1,05, 1,10, eu já não acharia legal comprar, tá? Porque aí ele tá muito mais caro do que vale e fundo de papel não vale a pena você comprar com um PVP muito acima de 1, de jeito nenhum, tá? E o próximo fundo da nossa lista é o KNRI11, o Quineia Renda Imobiliária, que ele é híbrido. Ele tem tanto laje
corporativa, que são esses prédios aí que você vê na Avenida Paulista, prédio, né, que o pessoal vai engravatado ali trabalhar, escritório de empresa, quanto a parte logística, galpões logísticos dentro dele também. Olha lá, hoje ele está R$ 143 uma cota, um dividend yield de 8,40%, um PVP de 0,88, também está descontado. E o nosso último fundo da lista é o HGLG11. A cota dele está sendo negociada a R$ 154, um dividend yield de 8,51 e um PVP de 0,95. Se você quer fazer o mini curso grátis do canal A Cara da Riqueza, eu vou deixar no primeiro comentário fixado. São 3 aulinhas, vai lá que eu te mando. Pode demorar porque tem uma fila de pessoas que às vezes está muita gente pedindo, eu demoro um pouco, mas a sua hora vai chegar. E comenta aí embaixo, você tá já investindo em fundo imobiliário? Quero saber a sua opinião, qual é a sua carteira? Quais FIIs compõem a sua carteira? Deixa aí. Vou deixar um vídeo maravilhoso para você entender como qualquer pessoa pode começar com pouco e chegar no primeiro R$ 1.000.000. Vai lá, te vejo no próximo vídeo. Falou!